Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo que está de volta depois de um feriadão, tranquilo. Estamos de volta para te atualizar de tudo o que aconteceu neste final de semana e o que irá acontecer durante a semana. Estou novamente com ele aqui no estúdio, Fábio Novaes. Seja bem-vindo, meu amigo. Sempre juntos, levando muita informação para você que está em casa nos acompanhando. Seja bem-vindo também ao programa Bola em Jogo. Mais um dia de muitas informações, como o Felipe já disse. Vai ter Sul-Americana, Libertadores, Série C, Série B, Série D. Aqui você não fica sem informação, além também do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas vamos começar falando, Felipe, sobre o CSA. Campeonato Brasileiro da Série C. Primeira derrota do CSA na competição. Coloca na tela o gol do Ipiranga, rapaz. Ganharam do Grêmio e acharam que era o Barcelona. O CSA que entrou com o mesmo time que entrou em campo contra o Grêmio, mas que não rendeu o mesmo futebol. CSA que conheceu a primeira derrota na competição da Série C após uma grande vitória contra o Grêmio, um rival nível de Série A. O Grêmio que pode não estar tão bem na Copa do Brasil, mas venceu seu jogo no fim de semana no Brasileirão. Então o CSA veio de uma grande vitória contra o Grêmio. Parece que o gás todo do time ficou ali contra o Clube Gaúcho, porque quando foi enfrentar o Ipiranga, mesmo com a grande logística do setor de logística do CSA, para não cansar o elenco, o CSA perdeu para o Ipiranga. E a Série C é isso. Você pode ganhar do Grêmio numa semana e perder para o Ipiranga na outra rodada. Porque não tem essa. Futebol não é mais feito por amadores. Você ganhou do Grêmio, beleza. Tem que estar totalmente concentrado contra o Ipiranga também, que é o principal. É a principal competição do CSA nesse ano. A Copa do Brasil, se passar do Grêmio, delícia. Mas ali se espera que o Grêmio passe. A Série C não, o CSA tem que buscar porque não está mais dentro do G8 e pode ser ultrapassado por dois times que ainda jogam na rodada, não é não, Fábio? Falando de classificação, o CSA que foi para 10º, coloca na tela aí a classificação da Série C. É uma classificação ali que o CSA já está em 10º, como o Felipe disse, ainda tem jogos para acontecer dessa quarta rodada. São Bernardo ainda joga, se eu não me engano. Então aí é um momento aí que o CSA empatou 2 jogos, venceu o terceiro, perdeu esse agora fora de casa para o Ipiranga. É um time ali que vai brigar com o CSA dessas colocações aí para se classificar para a próxima fase. Então são jogos que o CSA não pode desperdiçar esses pontos. Um empate seria muito bem-vindo aí para o CSA continuar sua labuta no Campeonato Brasileiro da Série C, que tem como líder ali o Ituano, se saindo muito bem o Ituano, né? Ponte Preta é um time também que a gente já imagina de que vai subir, né? E que o próximo adversário do CSA aqui no Repelé, que já tem até ingressos R$5, mais caro do que o normal. Geralmente a arquibancada alta custa 30, está custando 35. Então o próximo jogo do CSA é contra o terceiro colocado da competição, o Maringá. Domingo, 7 horas da noite no estádio Repelé. Um bom horário e um bom dia, porque geralmente 7 horas da noite no dia de semana é um pouco conturbado, porque o pessoal sai do emprego 6 horas, vai ter que ir para o estádio. Domingo, 7 horas da noite não. É um bom horário. Domingo, se eu não me engano, é dia das mães. Dá para curtir o almoço com a mamãe, depois ir para o estádio. E antes de 11 horas você já está em casa, preparado para dormir. Então tenho certeza que a torcida do CSA vai lotar o estádio Repelé para levar o time a mais uma vitória. Porque a vitória contra o Grêmio tem 70% de certeza ali que a torcida do CSA tem uma culpa nessa vitória, né, não, Fábio? Rapaz, uma vitória assim que tem que se comemorar bastante, né, rapaz? Você enfrenta um Grêmio, é um time de Série A, com um investimento gigantesco, e a forma como foi a vitória. O CSA jogou bem, o CSA se apresentou muito bem em frente ao Grêmio, em frente a essa grande potência do futebol brasileiro. É tanto que no final de semana o Grêmio venceu o Santos por 1-0. É algo que tem que se comemorar, sim, mas aí, passou, deixa de lado, vida que segue, não pode se firmar nesse jogo. Mas ganhamos do Grêmio, mas ganhamos do Grêmio. Esquece isso, meu amigo. Copa do Brasil vai te levar ali a ter uma renda um pouco maior,
Mas o que vai levar mesmo o CSA a voltar a crescer é um acesso para a Série B, e isso só pode acontecer através do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, olho grande nesse Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, se vier uma vitória, se vier uma classificação, ótimo. Mas o importante, Série C do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Grêmio venceu de quem? Do Santos, o adversário do CRB, que ficou apenas em 1-1 na Copa do Brasil. O Santos, que não vem bem, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e está devendo muito ao torcedor, principalmente porque Neymar não consegue se recuperar e voltar a ter sequência de jogos. Vamos falar agora então do CRB. Bota na tela aí os resultados da Série B desta rodada. Vamos ver. Vamos lá, Ferroviária venceu o Curitiba por 2-1, Remo venceu por 1-0 o Amazonas, Volta Redonda 1, Paysandu 0, Atlético Goianiense 1, Novo Horizontino 0. Até aí estava numa economia de gols. Mas chegou lá no Atlético Paranaense e Botafogo, e o Botafogo Resultado surpreendeu 4-1, que causou a demissão do técnico Barbieri do Atlético Paranaense. É, rapaz, não é brincadeira não. O Botafogo de São Paulo foi para causar lá na Liga Arena, antiga Liga da Baixada, Arena da Baixada. Na Arena Condá, a Chapecoense ganhou por 2-1 do Criciúma. No Germano Kruger, o Operário venceu o América Mineiro por 1-0. E hoje, complemento da rodada. O Goiás enfrenta o Avaí 7 horas da noite na Serrinha. O CRB amanhã enfrenta o Cuiabá aqui no estádio Ripelé 7h30 da noite. E o Atlético amanhã 9h30 da noite no estádio do Independência contra o Vila Nova. Então é isso, já falamos aí o próximo jogo do CRB e já puxa a classificação da Série B pra gente dar uma olhada. CRB que pode entrar no G4 em caso de vitória, viu, Fábio? O CRB tá ali com 10 pontos, vencendo vai para 13. Pode ir para primeiro colocado, né, rapaz? Mas tem ali o Vila Nova que também que joga ainda, né, e o Goiás. Torcendo para esses dois times empatarem ou perder, o CRB vencendo vai... Rapaz, a Série B é interessante por causa desse equilíbrio, né? E não é porque está no início, não. É sempre assim mesmo a Série B. A Série B é sempre muito equilibrada. Geralmente tem um líder que destoa, ali que dá uma arrancada e já aí do segundo para o 10º sempre é muito disputado. Exatamente. Aí da parte baixa, da parte alta e também da parte baixa lá também, realmente é bastante disputado. Geralmente do 7º colocado para o 15º, 2 jogos você pode estar na zona de rebaixamento, 2 jogos você pode estar na zona de classificação. Atlético Paranaense que começou muito bem, já está ali em 9º colocado, né, rapaz? Que é uma força do futebol brasileiro. Pela primeira vez caiu para a Série B. Desde que voltou a ser Atlético Paranaense, com todo esse investimento. Sim. Aí a primeira vez já tinha caído antes. É uma estrutura invejável, né? Todos falam. Quem chega no Atlético Paranaense fala sobre a questão da estrutura. É um time que veio crescendo muito nos últimos anos e desde essa volta, desse renascimento do Atlético Paranaense, novo estádio, categorias de base, o famoso tapetinho, foi a primeira vez que o Atlético Paranaense caiu para a Série B e caiu parecendo até então que tem chance de ficar. Não está parecendo que vai ser aquele time que vai fazer um bate-volta, né? Tem grandes chances aí, se não se arrumar, de continuar alguns anos lá na Série B, o que é muito prejudicial para um time de tanto investimento, de tanta estrutura. Porque para bancar uma estrutura dessa, tem que ter dinheiro de televisão. Isso é verdade, viu? E quem não perde em Alagoas é o Asa, rapaz. A Asa de Arapiraca venceu mais uma partida, agora no Clássico Alagoano, né? Contra o Penedense. Asa e Penedense. Vamos ver o gol dessa partida aí. Asa venceu por 1-0 e é líder isolado da competição com o gol do Christian Luca. Rapaz, Christian Luca marcou aí o gol da vitória, um gol meio conturbado ali, um bate-rebate, a bola bateu na trave, depois bateu nas pernas dos jogadores do Penedense, sobrou para o Christian Luca que balançou as redes. O importante é fazer o gol. E é o líder isolado com 9 pontos da competição, são 3 jogos e 3 vitórias do Asa. É isso aí, o Asa que vem surpreendendo, na verdade não vem surpreendendo, né? O Asa vem mostrando o potencial que já tinha. O Asa que foi vice-campeão alagoano, sendo por muito tempo ali na final o campeão, por um bom tempo. Eliminou o CSA, que na minha visão era o melhor time do campeonato até então. Então o Asa ele tem um grande potencial de esse ano buscar algo grande na Série D e finalmente sair dessa série que não condiz com o tamanho do Asa. A gente sabe que o Asa é uma terceira força do estado, mas é uma terceira força muito grande que já teve grandes feitos aí no futebol nacional. Vamos falar agora então de gols da Série A. Vamos para a elite do futebol brasileiro para ver tudo o que aconteceu nos jogos desta rodada. Bota na tela, Thales, os gols. Olha aí, o Ceará venceu o Vitória do Clássico Nordestino aí e o Ceará sozinho ganhou, ali, rapaz. Rapaz.
E aí foi o grande jogo da rodada e até agora o grande jogo do campeonato, porque tem um rapaz ali de braços abertos comemorando. Corinthians sai na frente, o Internacional vira o jogo aí, o Internacional vira o jogo, mas aí, lei do ex, já tinha feito o gol, faz mais 2 e ainda tem um complemento com um golaço no final. E o Roberto faz o seu terceiro gol e olha esse gol do Igor Coronado. E o Coronado é bom de bola, rapaz. Gelado. Joga demais o Igor Coronado. O Sport que começou vencendo o Fluminense, rapaz, com gol do Pablo. Conhecido não é o Pablo do Arrocha, mas é o Pablo, jogador aí do Sport. E o Fluminense acabou virando a partida com o gol do Serna. Não é repetição, certo, gente? É os dois gols muito parecidos mesmo. E um gol do Everaldo. Fluminense 2, Sport 1. Everaldo que já jogou aqui no CSA em 2013. E no Bahia também. E venceu o Botafogo por 1-0 com um grande lance do Eric Puga jogando demais e gol do Cauli. Olha aí, ó. Os adversários de CSA e CRB, o adversário do CSA venceu o adversário do CRB por 1-0, gol de Christian Oliveira. E saiu o primeiro gol de Vitor Roque após sua volta ao Brasil e sua chegada no Palmeiras, um gol meio fácil. Gol assim, tranquilo, gol rapaz. Tranquilo, pra só tirar empurrar na rede. E aí, esse jogo grande aí, jogaço. Caio Jorge jogando muita bola, fez um golaço. Aí o Flamengo foi lá com o Arrascaeta, ó. Golaço demais também. E aí o Gabigol entrou aos 42 minutos. Será que tem estrela esse cara? Tem estrela? Não, quem quiser pode falar o que quiser do Gabigol. Pode criticar, pode elogiar, mas que ele tem uma estrela, que ele tem uma aura diferente, o homem tem, rapaz. O homem entrou aos 42 minutos. Muita gente, rapaz, botar o Gabigol agora, vai fazer o quê? Aí, de repente, acontece um pênalti, ele perde o pênalti no rebote e faz o gol. Deixa eu dar um detalhe importante. Cena de novela isso aí. Deixa eu dar um detalhe interessante. Cena de novela. Durante o jogo eu fiz um vídeo para as minhas redes sociais falando assim, rapaz, o técnico do Cruzeiro só foi mudar aos 42 do segundo tempo. O Gabigol, o Eduardo e o Bolazier que entrou aí, vão ter aí 5 minutos para fazer alguma coisa. Detalhe, Bolazier cruzou, Eduardo sofreu o pênalti e o Gabigol fez o gol. Então, às vezes, se a gente acha que o técnico erra, pode ser sorte, pode ser mérito, não sei. Só sei que dessa vez, para o Cruzeiro, deu certo. E o Gabigol executou a lei que nunca falha no Brasil, a lei do ex. Fez gol, já tinha feito gol no Santos quando estava no Flamengo e agora fez gol no Flamengo e não comemorou por respeito à torcida rubro-negra quando estava agora no Cruzeiro. Primeira vez que enfrentou o Cruzeiro, o Flamengo, né, jogando por outra equipe, e aí o Gabigol foi lá. Não, se eu não me engano, ele já tinha enfrentado o Flamengo. Não, mas depois que foi pro Flamengo, né? Depois que ele foi pro Flamengo, saiu do Flamengo, primeira vez que enfrenta, já teve o gol do homem aí, o homem é diferenciado. Vamos ver os outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, finalizando essa 7ª rodada. RB Bragantino e Mirassol, hoje às 19 horas, no Cícero de Souza Marques. Nome de estádio aí diferente, né? Nome pessoal. Outro também, né? No Alfredo Jaconi, às 20 horas, Juventude e Atlético Mineiro. É isso aí. Então, sexta-feira, após o complemento desses jogos, traremos no aquecimento para a rodada do Brasileirão, no final de semana, a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora jogos da Libertadores. Bota na tela, Thales. Jogos... Rapaz, teremos Liberta esse meio de semana aí, que é bom demais, Libertadores. Eu gosto demais. Bom demais, climazinho bom. Vamos lá. O Carabobo vai enfrentar o Botafogo dentro de casa. O Botafogo vai jogar lá contra o Carabobo. E a Alianza Lima vai enfrentar o São Paulo também dentro de casa. O São Paulo vai até o Alianza Lima para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Vai enfrentar o adversário que ganhou por 3-0 no primeiro jogo, porque aquela polêmica toda do jogo de Fortaleza e Colo-Colo foi vitória para o Fortaleza. E é isso aí, rapaz. Aí a outra página, deixa que o meu colega fala. Na quarta-feira teremos Central Córdoba e Flamengo às 21h30. Esse jogo que o Central Córdoba venceu no Maracanã por 2-0. Flamengo tem uma que grande dar surpresa. o troco. Tem que se recuperar na Libertadores. O Bahia enfrenta o Nacional às 19 horas. E o Cerro Porteño recebe o Palmeiras às 21h30. Passa para a outra página. Tem jogo, rapaz. Sim, rapaz. Quinta-feira, terça, quarta e quinta, tanto Sul-Americana quanto a Libertadores. Nesta página aí, apenas o Atlético Nacional, que já foi campeão da Libertadores, salvo engano, em 2017, recebe lá na sua casa, na Colômbia, o Internacional. Pode pular direto aí para a Sula, viu, Thales? Pula direto para a Sul-Americana. Competições
sul-americanas aí, vamos ter amanhã às 19 horas Vitória e Defensa e Justiça. O Vitória tentando a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Corinthians enfrenta às 21 horas e 30 minutos o América de Cali, na Neoquímica Arena. O Corinthians precisando vencer, rapaz. E o Cruzeiro também, que tá vindo bem no Campeonato Brasileiro, mas tá devendo muito demais na Sul-Americana e vai enfrentar o Machuque Runa lá na casa do Machuque Runa. Lá na casa do Machuque. Lá. E o Perto Cabello vai enfrentar nada mais nada menos o Vasco. Tá mal também, rapaz. Rapaz, e esse time aí que vai enfrentar o Santos? É o Grau. Jogando um Grau. Não. O Grau recebe o Santos 9h30. O Grêmio. Recebe o Grêmio. Eu tô na minha cabeça o Santos aqui ainda. Grêmio Santos, que foi quem... O Grau é... Próxima página. Recebe o Grêmio. E na quinta-feira, finalizando aí essa rodada da Copa Sul-Americana, Deportes Iquique recebe o Atlético Mineiro às 19 horas e o San José enfrenta o Fluminense às 21 horas e 30 minutos. Cerveja José. San José. San José recebe o Fluminense 9h30 da noite. Rapaz, a Sul-Americana que é uma coleção de nomes diferenciados, exóticos, nomes exóticos. É diferenciado demais. O que acontece também nesta semana, para quem tem a tarde livre para assistir futebol, tem um jornalista aí muito conhecido na TNT Sports que ele diz que o filho dele, em jogos grandes da Champions League, tem total liberdade para faltar aula. Pode faltar aula para assistir. Meu filho vai ser assim também. Mas realmente esses últimos jogos aí estão sendo grandes jogos mesmo. E teremos, a definição de quem vai para a final da Champions League, quem vai se classificar. Coloca na tela aí para a gente ver os jogos que vão acontecer essa semana. Amanhã, 16 horas, Inter de Milão e Barcelona. Resultado interessante para a Inter. Jogando fora de casa foi 3-3. Um jogaço do Yamal e um jogaço da Inter também, que só não venceu o jogo por um detalhe, uma pontinha de chuteira. O quarto gol da Inter de Milão foi anulado pelo VAR, pelo aquele semiautomático, por conta de uma pontinha de chuteira. Se o cara caça 42 e ele calçasse 41, não tinha Exatamente, mas a tecnologia veio para isso. Para mim ali não tinha nenhuma injustiça, mas a tecnologia chegou para isso aí, para tirar qualquer chance de erro. Então a Inter de Milão recebe o Barcelona. Fichas, Felipe. Para essa partida aí, fichas. Mas eu vou pelo momento, eu vou pelo Barcelona. Eu acho que uma final entre Barcelona e PSG seria excelente. Sim, mas a quantidade de ficha. Eu dou 7 pro Barcelona, 3 para Inter de Milão. Eu vou 6 pro Barcelona e 4 para Inter de Milão por tudo que fez lá na casa do Barcelona na Espanha. E na quarta-feira, para definir o último finalista da Champions League, no caso o último, o segundo, PSG e Arsenal. O primeiro jogo, o PSG foi lá, fez uma baita partida no estádio do Arsenal e venceu por 1-0. O Arsenal que vai ter que escalar uma montanha aí se quiser classificar no tempo normal. Fichas, Fábio. O Arsenal que venceu o Real Madrid, eliminou o gigante Real Madrid, vencendo as duas partidas, mas o PSG vem num momento muito bom e por ter vencido fora de casa, dou 8 fichas para o PSG, 2 para o Arsenal, mas respeitando o Arsenal aí que... Eu dou 7 para o PSG e 3 para o Arsenal, porque o Arsenal eliminou o maior time desta competição e tem muito futebol para trazer aí pra gente. Acho que o Arsenal usou a estratégia um pouco errada no jogo de ida, pode aprender com seus erros e trazer uma estratégia mais compacta contra um time muito forte, que é o time do PSG. Bom, o que nós sabemos é que vão ser 2 grandes jogos. Isso aí nós teremos certeza. Não tem como saber disso. Rapaz, isso aí, se você não puder perder esses jogos, não perca, porque realmente vai ser 2 partidas incríveis. É isso aí. Voltamos na sexta-feira para te atualizar de tudo que aconteceu em Libertadores, Sul-Americanas e Champions League. Não esqueça, toda segunda e sexta, 2h30 da tarde, aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta, ou no YouTube, TV Cidadã. Se você gosta de esporte, você está no lugar certo, porque aqui a gente não deixa passar nada. Um abraço a todos e até sexta. Valeu!